Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje é formado em Educação Física. Ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, é professor, pesquisador, preparador físico de basquete feminino, vôlei masculino e coordenador de rendimento na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Então, se tem alguém que entende de educação, esporte, ciência, rendimento, saúde, ele está aqui ao meu lado. Anderson Marques Moraes, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E se nós analisarmos neste século, nestes 22 anos, onde você entende que nós tivemos mais avanços nessas áreas que eu citei de rendimento, de esporte, seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui no seu programa. Olha, eu acredito que a ciência do esporte, ela nos últimos anos, ela tem avançado muito na relação tecnológica. Então hoje a gente tem muito da tecnologia influenciando, facilitando o quanto a gente consegue trabalhar, o quanto a gente consegue avaliar performance, o quanto a gente consegue monitorar os resultados, os treinamentos. Então a gente tem, né, nesses dias, uma compilação de fatores que a gente pode estar trabalhando, né, através da ciência do esporte, que evoluiu muito nesses 22 anos. Né? Então o que se faz de esporte hoje, o conhecimento que se tem, é lógico que ele foi embasado com toda a experiência, com tudo aquilo que foi adquirido no decorrer do tempo, mas através das pesquisas realizadas anteriormente. Mas eu acredito que hoje, com esse avanço tecnológico, a gente tem uma oportunidade muito grande de desenvolver melhores trabalhos e o principal de tudo, mostrar esses trabalhos, publicar esses trabalhos e apresentar os resultados para que cada vez mais pessoas consigam desenvolver o trabalho de maneira mais efetiva. Ô Anderson, pelo tamanho do Brasil geográfico e pela quantidade de pessoas que nós temos no nosso país, nós sempre tivemos grandes atletas, né? Então no tênis, Maria Esther Bueno, o Guga, no vôlei feminino nós tivemos a Ana Moser, a Fabi, Serginho, Sheila, no basquete com Hortência, com a Janete, Oscar Schmidt, enfim. E há uma discussão se existe o mérito próprio dos atletas ou se existe uma cultura para poder formar esses atletas. Claro que cada um tem a sua história, claro que dentre um atleta surge e tem muitas pessoas em volta, mas em geral, você acha que o país ele realmente é abençoado e tem muito mérito próprio e ele conseguir ser um atleta de alto nível? Ou você acha que nós estamos evoluindo e tem uma cultura no país para poder formar nas mais variadas modalidades atletas em condição de chegar nos principais torneios? Olha, essa pergunta é boa. Hoje a gente pensa, né, o que nós pensamos na área da ciência do esporte é que o Brasil ele é abençoado enquanto população, enquanto genética. Então a gente sabe que culturalmente a gente tem uma miscigenação muito grande, então o brasileiro ele se dá bem em várias modalidades. É claro que a parte genética, a parte do atleta em se empenhar naquele resultado, isso é primordial. Mas se a gente pegar o que a literatura diz sobre descoberta de talento, desenvolvimento do talento, por exemplo, 2% do que se desenvolve no esporte são talentos, viram, né? Então se você pegar essa proporção, ela é muito pouco pelo que se faz. Então, exemplo, a gente tem poucos programas de desenvolvimento de atletas, né? A maioria do desenvolvimento de atletas que o Brasil tem hoje ainda é feito baseado em clubes, por exemplo. Então, o número de pessoas com acesso a um bom trabalho, ele é reduzido. Se ele é reduzido, menos chance de a gente ter um atleta de alto nível. Então, eu acho que nesse caminho, o que o Brasil tem que fazer e o que a gente quer fazer é realmente massificar mais o esporte, oportunizar mais o esporte, para que as crianças, para que os adolescentes tenham mais oportunidade
e se vem a oportunidade com um trabalho bem feito, com certeza aparecem mais atletas. É lógico que aqui a gente não vai entrar no mérito de se é modalidade como o tênis, por exemplo, que é uma modalidade individual que necessita de mais recurso, ou uma modalidade de atletismo que ela é individual, mas que ela é mais fácil porque todo mundo corre, né? A criança ela corre, ela salta, enquanto o tênis tem que ter quadra específica, tem que ter raquete, é lógico que é um exemplo apenas. Sim. Mas o que a gente precisa é realmente melhorar e ampliar esse trabalho, aumentar o número de atendimentos. E aí eu acredito muito que para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que melhorar o esporte na escola, certo? Porque a criança, ela está dentro da escola. Sim. E um dos movimentos que tem, que realmente fica entre o fazer o esporte ou não, é o estudo. Então, se a criança ela já está dentro da escola, o esporte está dentro da escola, facilita muito o seu desenvolvimento também. Então, acho que esse seria um caminho que a gente vê como uma possibilidade, não hoje, já várias pessoas já falaram isso, né, que o esporte tem que ser desenvolvido na escola, mas hoje mais ainda. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão da escola integral. A maioria das escolas, inclusive de governo municipal, de governo estadual, está passando a ser integral. Então, que horas que esses alunos vão fazer esporte? É preciso que a gente tenha isso em mente e a gente comece a reestruturar essa organização esportiva a fim de que a gente consiga fomentar mais o esporte e consiga atingir esse público para que culturalmente ele retorne a fazer o esporte e não simplesmente a atividade física. Sem dúvida. Essa é uma discussão que realmente ela precisa acontecer, né? O primeiro passo pode ser a atividade física, mas para aqueles que estão se destacando, o alto rendimento para você da escola já indicar para o clube, né? E não ter o clube esportivo ali como praticamente a única forma desse atleta atingir um alto rendimento e as grandes competições. Então essa é uma discussão que acho que realmente precisa acontecer. Você realiza um trabalho, né, com adolescentes, com jovens de 11 a 25 anos. O que é avaliado, de onde vêm esses jovens? A gente faz um trabalho na parceria entre a Secretaria de Esportes de Campinas, aqui a Faculdade de Educação Física da PUC e a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Nós fazemos um trabalho que é uma avaliação de aptidão física dos atletas. Então a gente pega desde os 11 anos até os 17, 18 anos, nós fazemos vários testes físicos e nós fazemos uma avaliação de composição corporal, que é uma densitometria óssea. Então é um aparelho de última geração, é considerado um aparelho padrão ouro que nós temos na Faculdade de Medicina da Unicamp. E esse aparelho ele nos auxilia a realmente saber como é que está a parte óssea da criança, então o quanto, é a minha parte, né, estudar o impacto da atividade física na massa óssea. Então o quanto a atividade física ela aumenta a massa óssea da criança, ela melhora, o quanto lá no finalzinho do crescimento pode contribuir para o pico ou pode estar contribuindo negativamente. E, paralelamente a isso, a gente vê o efeito contrário também, né? O quanto o sobrepeso e a obesidade, que hoje está muito alto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o quanto isso pode afetar negativamente a contribuição da formação da massa óssea nessa fase do crescimento. Então, eu tenho trabalhado com isso, também tenho trabalhado com uma análise de bioimpedância, onde a gente vê também composição corporal, mas a gente analisa outros dados importantes para ver se a pessoa está saudável ou não. Tem alguma história, algum trabalho que foi realizado com um jovem que vocês conseguiram desenvolver, que foi identificado algo? Olha, a gente tem alguns jovens que nós iniciamos o trabalho e eles se destacaram no sentido de melhorar a aptidão. Então, conforme a gente foi orientando, foi acertando o trabalho, eles melhoraram o rendimento. E a gente tem parcerias com equipes de Campinas, né? Então nós temos equipes aqui que disputam campeonatos federativos, campeonatos confederativos, e isso realmente melhora a condição de trabalho da equipe, gera melhor condição de trabalho do atleta e melhor resultado consequentemente.
Quando vocês fazem este trabalho com os jovens, como é que os pais, os responsáveis, eles enxergam? Eles sabem o que está acontecendo, eles se interessam, eles ficam ali numa posição, o que será que meu filho está fazendo ali na parte de saúde? Não, isso aí é importante e eu acho que o pai e a mãe ele deve estar sempre presente. Nesse sentido que a gente faz, toda vez que eles chegam para fazer a avaliação e os pais estão juntos, a gente faz uma reunião com os pais para explicar o passo a passo do que vai ser realizado e o porquê vai ser realizado. É lógico que, como é uma avaliação que ela está relacionada a um projeto de pesquisa, todos os avaliados eles têm que ter um termo de consentimento assinado, né, por eles, pelos pais, para que a gente possa desenvolver. Mas, sem dúvida nenhuma, não só a gente passa o resultado, que eu acho que é o mais importante, mas a gente esclarece qualquer dúvida para os pais sobre qualquer um dos procedimentos. Agora, professor, já que nós estamos falando, né, sobre os jovens, sobre esta geração a partir dos 11 anos, essa geração tem uma influência muito grande, eles são influenciados por celulares, por tablets, por computadores, enfim. De que maneira a tecnologia acaba afetando esta criança e tem como ter um equilíbrio entre este rendimento e o excesso que a criança fica ali no celular, o acesso que ela tem com ela. Este assunto, ele é trabalhado também dentro da ciência de saúde? Ele é trabalhado e nós temos um estudo que foi publicado há pouco tempo em cima de atletas de basquetebol. Eu vou colocar o caso porque eu acho que cai bem em cima da sua questão. A gente avaliou o comportamento sedentário através do tempo que os atletas, não estou falando nem das crianças, estou falando dos atletas, idade média de 14 a 17 anos, ficavam em frente à tela, ou seja, celular, televisão, computador, tablet. E a gente fez uma associação, uma relação com o nível de massa óssea. Então a gente percebeu que existe um efeito negativo, mesmo na fase de crescimento, do quanto eles ficam em comportamento sedentário, avaliado pelo tempo de tela, ou seja, ali, referente ao desenvolvimento da massa óssea. Isso daí é muito importante porque é um alerta, né? Mesmo eles tendo um tempo de trabalho físico maior do que as crianças ou os adolescentes têm fazendo só educação física escolar, eles já têm uma contribuição negativa. Imagina quem não faz nenhum esporte. Então é preciso que a gente tenha um trabalho voltado para a conscientização da importância da atividade física, da importância da educação física na escola e, como eu falei no comecinho, até resgatar a cultura esportiva. Porque realmente os jovens de hoje, eles estão vivendo uma era tecnológica. Então, o esporte ele tem que evoluir no sentido de propiciar do jovem se sentir parte dele. E eu acho que a gente já teve passos nesse sentido. Por exemplo, a introdução do skate, do surf na Olimpíada. Por que isso foi feito? Tentando atingir essa nova geração. E que foi um sucesso nas redes sociais. E que foi um sucesso. E hoje a gente tem pistas de skate na maioria das cidades. É lógico que o surf ele depende da praia, mas você consegue estimular o jovem a fazer uma prática esportiva. Né? Não estamos querendo falar aqui que precisa fazer basquete, vôlei, handebol, futebol, que são as mais conhecidas, mas que ele tenha um esporte, que ele desenvolva-se fisicamente para contribuir aí na sua formação, principalmente relacionada à composição corporal. Os esportes que são praticados nas escolas estaduais, municipais, particulares, mesmo nas universidades, eles são suficientes? Nós teríamos que mudar um pouquinho a nossa cultura para acrescentar ou em tempo ou em modalidade o quanto que eles praticam? Precisa acrescentar. Se a gente pegar a orientação da Organização Mundial da Saúde referente à atividade física, tempo de atividade física, ela fala que para adultos jovens, nós temos que fazer 150 minutos semana de atividade física. Se nós vamos lá para criança e adolescente, isso aí sobe para 300 minutos.
Então, o ideal, se nós tratarmos aqui da semana como semana sem o final de semana, seria que essas crianças e adolescentes praticassem qualquer tipo de atividade física, então entendendo que é movimento, pelo menos 1 hora por dia. A educação física hoje, ela tem, em média, 2 aulas por semana. Lógico que isso varia de escola. Tem escola que investe mais nisso, tem escola que investe menos, mas a gente tem aí por volta de 2 horas semana. Então, a gente precisa realmente focar um pouco mais. Mas tem algumas coisas boas que têm surgido para resolver esse problema. Algumas escolas, elas já introduziram há algum tempo as escolas de esporte, que são modalidades esportivas praticadas no contraturno. Então, isso também auxilia no combate a esse tempo de tela, a essa tecnologia, a esse uso, né, da tecnologia no sentido de ficar sedentário. Sobre este assunto que nós estamos falando agora, eu queria trazer o exemplo que tem nos Estados Unidos, porque ele tem um modelo muito forte de aliar a educação com o esporte, inclusive os universitários, em várias modalidades, e estes torneios, eles cresceram tanto que eles são televisionados, que eles estão nos videogames, então alia também ali com a tecnologia. Tem uma empresa que é responsável, né, por organizar os campeonatos e tem parceria com 1.200 universidades. Como é que você enxerga este esporte universitário e o que acontece nos Estados Unidos? Olha, eu acredito que o modelo norte-americano, ele é um modelo muito bom de desenvolvimento esportivo. Por quê? 2 motivos. Primeiro, que o esporte é desenvolvido dentro da escola, ou no college, ou na universidade, né, assim por diante. Mas, além disso, a pessoa, para ela fazer parte da equipe, ela tem que estudar, ela não pode ir mal. Então, veja que aqui no Brasil, enquanto a gente tem um contrassenso que eu falei de eu estou estudando, mas eu não consigo treinar, então... Tem que optar em algum momento. Uma hora alguém vai pecar ali, não vai estar legal. Nos Estados Unidos, não, ele é obrigado a estudar para ter a bolsa. Então, eu acredito que esse esporte, ele é um esporte formador também. Não que aqui no Brasil a gente não faça, a gente faz e faz bem feito. Mas eu acredito que a gente poderia ter o esporte fortalecido dentro das escolas, nós poderíamos ter um esporte universitário também mais fortalecido, até porque nós temos vários atletas que fazem a universidade, vários atletas. Também acredito que nós poderíamos ter um incentivo maior no sentido de bolsas de estudo para atletas. Aqui em Campinas nós temos um incentivo grande de bolsa de estudos via Secretaria de Esportes. Então, isso tudo contribui para que, o atleta ele consiga investir na carreira dele. E, ao mesmo tempo, a universidade e a escola, ela tem estrutura para isso. Então, a universidade, por exemplo, nós temos várias faculdades de educação física que têm toda a estrutura para treinamento. E, além da estrutura, ela tem a ciência. Tem os profissionais para fazer isso? Tem os profissionais, ela tem o material, ela tem o estudo, ela tem o conhecimento, né? Então, se a gente unir a prática, trazer, vamos lá, as equipes, os atletas, para dentro da universidade, eu acredito que a gente consegue fazer uma ciência do esporte, trabalhar o esporte conjuntamente de uma maneira mais eficaz. Eu sei que é uma questão cultural, talvez em médio a longo prazo a gente consiga mudar essa situação, mas para a gente dar um passo inicial, para a gente melhorar o que nós temos hoje, depende de quem? É através de governo federal, então uma política federal, é dentro dos estados, é dentro dos municípios, porque ele tem esse contato maior dentro das cidades. Precisa haver uma pressão da sociedade, das universidades. Como é que a gente começa a mudar esse panorama atual para a gente ter um modelo, ou se não parecido com os Estados Unidos, mas um modelo que funcione melhor, que a gente não desperdice tantos talentos que nem acontece hoje? Eu acredito que tem que vir do governo federal, no sentido do quê? De mostrar a importância da prática esportiva.
Hoje ainda nós da educação física sofremos porque a gente não tem o reconhecimento necessário para que a gente desenvolva o nosso trabalho. No sentido do quê? Todo mundo sabe que é importante fazer educação física, tá? Mas e o nosso tempo de educação física? Então, é muito pouco tempo dedicado. Então, seria interessante o quê? Uma obrigatoriedade de aumentar o número de horas de educação física? Pode ser hora de educação física, pode ser uma obrigatoriedade de uma prática esportiva, de uma atividade física, de múltiplas escolhas para os alunos. Mas eu acho que isso daí tinha que vir de uma política não só esportiva, mas esporte educacional, para que a gente conseguisse desenvolver de uma maneira global o esporte, como a gente falou, dentro da escola, dentro da universidade, e aí todos se beneficiariam com, eu não sei se é uma lei, um projeto de lei ou alguma alteração, mas que realmente a gente tivesse mais tempo e fosse mais reconhecido o esporte enquanto não só uma ferramenta de promoção de saúde, mas o esporte como desenvolvimento da própria pessoa, do indivíduo, né? A gente não pode entender o esporte só como aquele, ele ajuda nisso, ele ajuda naquilo. Não, o esporte, ele por si só promove alterações na pessoa, ele forma um indivíduo. Então isso é muito importante. Fazer o reconhecimento de uma maneira contrária, eu acho que teríamos polos isolados. Nós temos municípios que são fortes nisso, mas o esporte como um todo ele não consegue se desenvolver. Como a gente conversou aqui no início, o Brasil é tão amplo que a gente precisaria investir em todo o Brasil, de uma maneira geral, para que realmente a gente tivesse uma transformação. Isso daí teria um impacto importante não só na formação esportiva, mas eu tenho certeza também como no gasto com medicamentos relacionados a sobrepeso, obesidade, dislipidemias e assim por diante. Sem dúvida. Você entende que nós pecamos também, que nós não estamos aproximando esses atletas da sociedade, das escolas? Você acha que fica muito afastado? A gente teve um atleta olímpico recentemente que precisou participar de um reality show para todo mundo conhecer. Falou, olha, já disputou uns Jogos Olímpicos, a gente tem um atleta de ponta aqui. Você acha que a gente precisa aproximar, mostrar esse atleta, ir até as escolas, exemplos com palestras? Você acha que a gente peca nesse sentido? A gente não conhece o que a gente produz? Com certeza. E nós estamos vivendo uma era que é uma era de atividade física, é uma era de modalidades novas. Então, tem muitas crianças que se você falar de um ídolo de voleibol, ela não vai conhecer. Por quê? Porque não faz parte do dia a dia dela assistir um jogo de voleibol. Faz parte do dia dela fazer educação física, sair, fazer uma lutas, sair, fazer caminhada, andar de bicicleta. Então nós temos, aí é uma opinião muito pessoal minha, eu sempre falo, a gente está vivendo uma era onde a atividade física ela está sobrepondo o esporte enquanto até evento. Então as pessoas elas preferem fazer uma caminhada do que assistir um bom jogo. Não vamos entrar no mérito do futebol, de estádio cheio, certo? Mas um exemplo, tem pessoas que dão a volta na Lagoa do Taquaral caminhando, correndo e de repente está tendo um jogo, um belo de um jogo de voleibol lá, assim como pode estar tendo um jogo de basquete, e ela não desvia para ver se está tendo um jogo, quem está jogando ou por quê. Por quê? Porque não faz parte, vamos dizer assim, da cultura dela. Então eu acho que isso que você falou, de a modalidade, os atletas irem na escola e mostrarem quem são eles para essa juventude é um grande incentivo para essa juventude querer praticar esporte e não só fazer uma mera atividade física. Então isso, sem dúvida nenhuma, eu acho um belo de um incentivo, né? Talvez até pegar equipes inferiores, né, categorias menores, e combinar com as escolas, dos atletas irem fazer alguns treinos nas escolas e as crianças participarem com os atletas, como se fosse uma clínica. Puxa, ia ser muito bacana. Eu estar jogando, eu gosto de voleibol, jogando com um atleta de voleibol, eu não conheço, mas ele sabe jogar. Então o jogo vai sair. Eu acho que isso daí realmente traria um grande incentivo para a prática esportiva dentro da escola e o fomento do esporte no geral.
sobre esse interesse das pessoas por esporte. Vou fazer uma provocação para você aqui agora, porque eu acho que a ciência está cada vez mais presente, né, em todas as modalidades. Se nós pegarmos no atletismo dos anos 2000 e pegar hoje, os tempos estão muito melhores. Se você assistiu o voleibol dos anos 2000 e agora, está muito mais físico, muito mais rápido. O futebol, então, nem se fala, né? Ele sofre uma mudança constante de velocidade, de força física. Você acha que essa presença da ciência, ela está elevando tanto o rendimento, o nível, que ela está ficando até um pouco mecânica? Você acha que está perdendo um pouquinho? A gente tinha no passado as zebras, né? Que era aquela equipe que mais fraca tecnicamente, mas que ela conseguia surpreender. A ciência está evoluindo tanto e quem tem acesso e quem consegue render tanto o seu atleta, o esporte está perdendo um pouco a imprevisibilidade, Anderson? Não, eu não acredito não nisso daí. O que eu acho é que a ciência está ajudando a otimizar o treinamento, a melhorar a performance. Mas o fundamental do jogo hoje é o técnico que fundamenta bem a sua equipe, ele tem maior chance de ganhar. Por quê? Porque se a gente pegar no alto nível, todas as equipes são fortes. Quem que está ganhando no alto nível? Quem está melhor fundamentado, quem está melhor preparado para aquele jogo. Então, estou falando de técnica e de tática. Porque a força, se a gente pegar, vamos pegar o voleibol, que é um pouquinho mais a minha área. Hoje o voleibol, ele é estatura, ele é força, né? Então, quem que ganha hoje? Quem tem o melhor fundamento de bloqueio, quem saca melhor, quem tem um levantador que deixa o atacante em melhor situação, quem recebe melhor, porque todo mundo bate forte na bola. A ciência entrega a mesma coisa para todo mundo, Para então. todo mundo. Aí vai da pessoa utilizar essa ciência da melhor maneira possível para formar esse jogador. O que eu vejo é que tem muitas pessoas que investem muito na parte física e esquecem que o fundamento, ele é muito importante. Ele é muito importante para desenvolver o jogo, para conseguir manter o nível do jogo durante mais tempo. Então tem esse contrapeso também do conhecimento do jogo enquanto a utilização junto com o desempenho esportivo, que a ciência do esporte ajuda. Nessa ciência do esporte, você acha que tem muito ao que avançar ainda ou tem uma hora que vai chegar no limite e falar, daqui o corpo humano ele não passa mais, é isso que a ciência tem para entregar? Não, eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir, tem muita coisa para acontecer e a hora que começar a estabilizar, a gente vai conseguir mexer em alguma coisa para melhorar. É lógico que o corpo humano em si ele tem o seu limite, né? Mas de repente um movimento diferente, um estilo de jogo diferente, uma tática diferente. Então é isso que é o legal do esporte. Se você não consegue mexer no componente físico, você tenta mexer no tático. Se não dá o tático, você vai no técnico. Tem o mental. Tem o mental, principalmente, como lembrou muito bem. Hoje a gente tem a parte mental que ela está em evidência, principalmente com o que tem acontecido com alguns atletas de alto nível em algumas modalidades. Então está ficando bem aparente isso, né? A pressão do esporte de rendimento. E no final o que a gente precisa é trabalhar bem e cuidar do nosso atleta. Então eu acho que coube bem o seu comentário, né? Não é só visar o rendimento e chegar no limite, mas chegar no limite com um atleta saudável, onde ele consiga se manter um tempo prolongado nesse alto nível. Anderson, nós citamos aqui os atletas jovens, estudantes, papel da escola, atletas de alto rendimento, as modalidades, e tem os idosos também. De que maneira que o esporte ele pode melhorar essa qualidade de vida? Olha, eu também faço uma pesquisa com idosos, aqui pela Faculdade de Educação Física da PUC, e é muito interessante, por quê? Porque cada vez mais os idosos estão mais ativos do que os adolescentes. Então, se você pegar e fizer uma pesquisa bem rápida, a gente percebe que os idosos eles estão praticando mais tempo de atividade física do que os próprios adolescentes. E eles estão ficando mais competitivos.
Então hoje nós temos aí diversas modalidades, diversos jogos, né, que envolvem os idosos. Mas eu acho que o mais importante da prática esportiva para o idoso é que, primeiro, insere ele num meio social, que é muito importante para a qualidade de vida do idoso. O idoso, conforme vai passando o tempo, ele tende a ficar mais solitário. O esporte, ele promove isso, ele traz o idoso para dentro da parte social. Conforme a gente vai envelhecendo, nós temos uma queda, né, no nosso metabolismo, então a gente tende a engordar mais, né, ganhar peso, a gente tende a perder massa muscular, nós tendemos a perder massa óssea, né, osteopenia, sarcopenia. E o esporte, ele promove tudo isso. Então, você se manter ativo durante sua vida inteira é ótimo. Se você não foi ativo e você resolveu, depois de idoso, começar a fazer um esporte, também é ótimo. Por quê? Porque o estímulo que você vai dar para o seu corpo vai, no mínimo, fazer uma manutenção daquilo que você já tem. É lógico que você vai ter ganho, mas vamos falar que não. E se você está conseguindo se manter num nível e não está perdendo, isso já é ótimo. Além dos outros benefícios que a gente tem referentes aos sistemas cardiocirculatório, cardiorrespiratório, neuromuscular. Então a gente tem muito trabalho que já foi desenvolvido que mostra esse benefício, mostra o ganho. A pessoa idosa, eu sempre brinco que ela é uma criança educada, é até meio proibido falar isso, né? Mas criança no bom sentido, porque eles topam tudo, eles fazem tudo com bom humor e eles não reclamam, eles não xingam, eles não fazem nada. Eles vão lá e cumprem a tarefa e no final agradecem. Então é muito bacana trabalhar com o público idoso e os resultados são extremamente positivos. E tem como fazer essa avaliação individual também dos idosos? Tem uma diferença muito grande de um para outro também? Tem, a gente faz. Na realidade, a gente utiliza protocolos que a literatura já publicou há muito tempo, ou com protocolos novos. Então, nós fazemos a avaliação do idoso com protocolos diferentes. Eu pego lá um protocolo para avaliar a agilidade da criança, eu tenho um protocolo de agilidade específica do esporte que o atleta usa, e eu tenho um protocolo de agilidade específico de um idoso. Então, ele chega para mim, eu avalio tudo. Eu avalio como é que está a força de membro inferior, como é que está a força de membro superior, como é que está a força de mão dele, como é que está a capacidade cardiorrespiratória dele, como é que está a agilidade, como é que está a coordenação. E o mais importante é trabalhar o equilíbrio do idoso. Então, de tudo que a gente desenvolve, do social, tudo, eu acho que o mais importante é o equilíbrio. Porque uma das principais causas de lesões, né, e até óbitos de idosos é a queda. Então ele cai, quebra, infecciona, fica na cadeira, geram vários problemas. E o esporte ele faz isso, né? A prática esportiva, a atividade física, o exercício físico, ele faz isso, né? Você melhora toda a estrutura corporal do idoso, fortalece a musculatura, e aí ele começa a ter melhor equilíbrio, ele tem menos queda, além de auxiliar na atividade diária dele, que acho que é o principal, né? Sim. Então, se ele quiser sentar, se ele quiser agachar, se ele quiser pegar uma caixa numa prateleira que está acima da cabeça dele, ele tem condição de fazer isso. Ele executa as atividades da melhor maneira possível. Tem qualidade de vida para realizar as atividades do dia. Exatamente, que é o principal, né? Apesar que tem idoso que tem o objetivo de ganhar já, ele quer ser campeão no atletismo, ele quer, mas eu acho que para a gente o principal é que ele viva bem, ele tem a sua independência, né? Então ele consiga viver, fazer tudo no seu dia a dia sem depender de ninguém. E para esse idoso que tem esse desejo de vencer, Campinas tem uma história no esporte, recentemente foi campeão, né, dos Jogos Regionais. Exatamente, exatamente. Campinas foi muito bem representada nos JOMI, né, nos Jogos do Idoso, e vários atletas, e eles são realmente fiéis ao esporte. Se você pegar, eles treinam, eles não faltam, pode chover, pode fazer sol, pode fazer o que quiser, eles vão, eles participam e eles vão lá para ganhar, ninguém vai lá para brincar não. Então é uma festa no alojamento, mas é uma festa de atleta mesmo, que vai lá com o objetivo de ganhar.
Ô Anderson, você como coordenador de rendimento aqui da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que avaliação que você faz do seu trabalho, do que você tem à disposição para você poder fazer, desempenhar o seu trabalho, o que precisaria melhorar, os investimentos na área do esporte, que avaliação que você faz do geral de uma cidade do porte de Campinas? Olha, com referência à Secretaria de Esportes, a nossa função lá hoje é uma função de gerência. Então, o que nós temos lá é que gerenciar o esporte. Nesse sentido, falando do esporte de rendimento, o esporte de rendimento de Campinas, ele tem, pela prefeitura hoje, ele tem o Fundo de Incentivo ao Esporte de Campinas, que é o FIEC. A gente tem muitas modalidades que são parceiras. Então, além de fazer o esporte de rendimento, ela também faz o esporte de base e faz muito bem. Então, a gente tem um esporte de base muito bom na cidade de Campinas. Hoje, nós temos vamos dizer assim, uma ajuda muito grande do nosso secretário, do nosso prefeito, que eles gostam muito do esporte. Então, está havendo todo um movimento político no sentido de leis, construção de leis para viabilizar melhor o esporte de Campinas. Eu acho que tudo está contribuindo. Então, o momento, vamos dizer assim, 2022 para Campinas, ele está muito promissor no sentido de melhorar a estrutura esportiva de Campinas. Não só o esporte de rendimento, mas o esporte enquanto formação, o esporte enquanto participação. E isso é muito importante. Agora, quando a gente fala de esporte de rendimento, não tem jeito, ele está linkado a dinheiro, né? Ele precisa de um bom patrocinador, ele precisa de uma estrutura para que você consiga realmente atingir resultados importantes. Então, eu acho que o momento ele tende a melhorar também em relação a isso, a patrocinadores, a melhores investimentos, conforme a gente for melhorando o pós-pandemia. Mas eu diria para você com certeza que hoje o caminho de Campinas, em relação ao esporte, ele está muito bem estruturado e eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos daqui para frente. Centro de treinamento de skate, né, aqui na nossa cidade. Centro de treinamento de skate, a gente tem o Centro de Alto Rendimento que já está construindo o ginásio de esportes, em parceria com o governo federal. Então nós temos vários investimentos que já estavam, né, alguns que já estavam e alguns que estão sendo realizados, que foram fechados nos últimos tempos. Então, Campinas realmente está sendo trabalhada para virar novamente um polo, um celeiro, né, que a gente falava antigamente, né, um celeiro de esportistas, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Campinas sempre teve nome no esporte, Campinas sempre formou bons jogadores nas mais diversas modalidades, tanto individuais quanto coletivas. Então, eu acho que a gente está conseguindo entrar um pouquinho nesse caminho para resgatar um pouco dessa cultura esportiva. Para a gente encerrar, só para não deixar passar, a pandemia atrapalhou muito o seu trabalho e o rendimento dos atletas, esse período que eles ficaram muito tempo em casa, que precisaram ficar e depois com esse retorno? Olha, dizer que não atrapalhou seria vamos dizer assim, uma inverdade, né? Mas os próprios atletas conseguiram se manter. Então, o que vários preparadores físicos, vários técnicos fizeram? Treinos online. Mas treinos online, treinos remotos, no sentido de mostrar o treino e a pessoa praticar em casa. Então, nós tivemos aí vários treinos que nós fizemos remotamente, aula remota na faculdade, tudo de maneira remota. É lógico que se perde um pouco, nada melhor do que estar presente. Mas eu acredito que conseguiu se manter um mínimo de um nível para que não se deixasse perder tanto. E quando se retornou, a gente conseguiu resgatar o padrão que estava de maneira mais rápida. Então, acho que esse foi o principal objetivo do trabalho realizado durante a pandemia. Até porque parou o campeonato, parou tudo, mas também não podia perder a forma esportiva. Então, acho que teve que, pelo menos, estabilizar para depois conseguir chegar num patamar um pouquinho melhor. Foram trabalhos muito bem feitos
os que eu acompanhei, os que eu vi das equipes de Campinas, eles realmente se empenharam, até porque eles passam relatório para a gente, as associações que estão vinculadas ao FIEC, eles têm que mandar relatório para nós, a gente avalia os relatórios e realmente eles conseguiram cumprir com bons treinamentos e tiveram que se reinventar. Então, não só o esporte, mas todo mundo teve que se reinventar e eu acredito que foi uma maneira de todos nós crescermos também. Boa notícia, portanto. Anderson Marques Moraes, muito obrigado. É professor, deu uma aula então aqui para mim, para você que está nos acompanhando, foi muito bom. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você retornar aqui ao Mais Esportes, para a gente abordar mais esse tema, que eu gosto bastante. Eu acho que o pessoal de casa precisa se interessar ainda mais com a ciência do esporte, com o rendimento, com tudo que tem a oferecer para as modalidades esportivas. E até a próxima oportunidade. Obrigado, Gabriel. Obrigado a toda a equipe aí do Mais Esporte, a todos os telespectadores. Queria só aqui agradecer mais uma vez também a Secretaria de Esportes de Campinas, que é onde eu trabalho, a Faculdade de Educação Física da PUC Campinas, que também sou professor lá, a Faculdade de Medicina da Unicamp, através do CIPED, onde eu faço minhas pesquisas com os atletas também. E nós estamos aí à disposição, sem dúvida foi muito agradável estar aqui conversando com você e espero aí que todos tenham apreciado e procurem mais, né, saber sobre a ciência do esporte, saber sobre o esporte de Campinas, né? A gente tem uma página muito boa da Secretaria de Esporte, onde a gente tem a parte de eventos, tem as escolinhas, lá tem toda a divulgação do nosso trabalho, é muito fácil de encontrar e que a gente consiga aí fomentar cada vez mais o esporte no nosso município. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.